Salve, salve! Começando mais um Agora é que são elas aqui pela sua TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou talvez no site da emissora. Isso mesmo, ali você vai encontrar todo o conteúdo de todo esse tempo que a gente está aqui na TV aberta. Né, com muita alegria. E claro, gente, nada disso teria sido possível se nós não tivéssemos parceiros. Parceiros como o Amauri, né, que é um chefe sensacional, que está esperando você visitá-lo em um dos restaurantes, né, para te oferecer aquela comida deliciosa e as dicas sensacionais que ele traz aqui toda segunda-feira. E a Programoda, hoje ela trouxe uma blusa, olha que graça, gente, o bordado, as pedras. O que eu quero dizer assim, a Programa se preocupa em te deixar no conforto, mas você pode utilizar a roupa tanto para um jantar, né, um jantar social, como também para ir passear no parque no sábado pela manhã. É isso aí, Programoda, www.programoda.com.br. Ó, não sai daí não, viu? Porque daqui a pouquinho eu tô de volta. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca, está prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Olá, eu sou Fran Muraca e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. E para isso, eu trouxe a médica que é neurologista, a doutora Inara Almeida. E tem uma música, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, que exemplifica o que a gente vai conversar, né? Sabe, o sol, vê se me ilumina. Vê se não me esquece. E não quero me esquece. Você aqui. Eu quero ver você aqui. Nós vamos falar do sol. Da importância da luz solar para o nosso cérebro, né? O que isso tem a ver, na verdade? Já começa daí. A primeira pergunta que me fazem é, mas como assim? Não estou entendendo. O que é importante a luz do sol? Você já percebeu que a gente se sente bem num dia muito iluminado, um dia bonito, e isso faz muito bem para o nosso cérebro. Por quê? Vou te dar um exemplo contrário. Às vezes a pessoa não está dormindo bem. Um idoso, por exemplo, uma pessoa que não tem algum tipo de esquecimento, ela pode não estar dormindo bem porque o cérebro dela não está entendendo e não sabe que aquele momento é noite, já seria a hora de descansar. É como se racionalmente ela sabe a hora, ela viu no relógio, né? Mas o cérebro dela não entendeu que está na hora de dormir. E ele acaba não relaxando o suficiente. E a luz do sol, ela tem esse poder. Quando a gente está num dia bonito, cheio de luz, a luz é absorvida pela nossa pele e ela vai para uma área lá no cérebro, chamada hipotálamo. Olha! E é o nosso relógio biológico, né? Por isso que a gente acorda sozinha e bem. Exatamente. Quando dorme bem, e pode colocar aquele negocinho aqui. Isso, o que acontece? Ele regula essa questão do dia e noite para o nosso cérebro. Então, a luz é absorvida, manda mensagem para o cérebro entende, agora é dia. Então, ele vai estar super ativo, está super animada. Ao longo do dia, o dia vai passando e seu cérebro vai perdendo aquele estímulo e vai entendendo, está entardecendo, anoitecendo e a gente consegue dormir. Quando isso é perdido, isso aconteceu muito na pandemia. A gente ficou todo mundo dentro de casa, preso, fechado, home office, fechado, né? Não saía, não tomava sol. Todo mundo começou a perder um pouquinho dessa noção de dia e noite, não dormir bem, ficar um pouquinho mais ansioso no dia seguinte. Questão da vitalidade também, né? Exato. E isso faz muita diferença. Existe até uma doença que a gente chama, na verdade não é uma doença, é uma condição muito comum no idoso que a gente chama de síndrome do pôr do sol.
Me explica isso. Já começou, né, com um nome assim, diferente. Poético, É poético, né? síndrome do pôr do sol. Muito comum, tem pessoas que têm Alzheimer, mas também pode acontecer nos idosos. A pessoa começa a ficar um pouco mais agitada no fim da tarde, pode ficar um pouquinho mais esquecida, fica inquieta, e aí não consegue dormir à noite. Né? Não consegue dormir à noite, e é a falta do sol. Mas me fala uma coisa, a gente está falando bastante do idoso e tal, mas a criança, pensa comigo, a criança sai lá do Todos nós ventre, precisamos. Quentinho, escuro, Uhum. e aí vem pro mundo. Sim. Chora, porque leva uma palmada, né? E aí ele troca o dia pela noite, não deixa a mãe dormir. Então, na verdade, aí é uma questão um pouquinho diferente. Está relacionado não só à luz no neném, né? Porque ele ainda está se acostumando, o cérebro dele ainda está em desenvolvimento, está muito imaturo, mas ele ainda está começando a estruturar, o cérebro dele está começando ainda a estruturar as fases do sono. A gente consegue deitar na noite e dormir a noite toda. O neném não consegue, mas isso ainda não está totalmente estruturado, desenvolvido no neném. Então ele acaba dormindo pouquinho, ele dorme o dia todo, mas ele dorme picadinho. Assim, e acorda para comer. E aí assim, essa relação do sol com uma boa noite de sono é para todo mundo, inclusive para o bebê. Mas tem tempo, por exemplo, o nosso relógio biológico vai falar assim, 8 horas eu tenho que dormir, 10 horas eu tenho que dormir. Qual é o tempo legal para um adulto? Para um adulto? Então assim, você está falando de duas coisas. A hora relacionada a hora de dormir, não existe uma hora mágica. O teu cérebro ele já vai se organizar com a tua rotina, mas assim, anoiteceu, entardeceu, mais ou menos às 10, ele já vai mandar essa mensagem. Tanto que a gente já, se estiver em casa, começa a relaxar um pouquinho mais, né? Claro que existem outros fatores também aqui no meio do caminho, que a gente tem para fazer no dia seguinte, os nossos deveres, o horário que a gente vai acordar no dia seguinte, né? Isso acaba regulando. Nossa rotina ajuda a regular o nosso cérebro. Isso é importante. E né? o sono? E você acha que o sono impacta na preocupação? Totalmente. Das duas maneiras. A gente fica preocupado se não dorme bem, e se a gente não está dormindo bem, aumenta a preocupação, porque também não está dormindo bem. E vira uma bola de neve. Aí vem ansiedade, vem várias outras questões. E aí a gente vai falar disso no próximo episódio, porque quero te agradecer demais hoje a tua estada aqui. E, gente, vamos tomar sol, né? O sol... Com moderação também, não aquela... né? Pelo amor de Deus. E com protetor solar. Isso, né? Na verdade, importante. Isso, se cuidar. Quero te agradecer. Fala para mim a sua rede social, para as pessoas te procurarem. Então, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, que é inara.neuro. Lá a gente conversa bastante de questões, curiosidades, nosso dia a dia, como o cérebro, as curiosidades do cérebro, como o nosso cérebro funciona no nosso dia a dia. Obrigada, doutora. Imagina. Pessoal, fica aí, porque o programa tá imperdível. Olá, pessoal. Aqui quem fala novamente é a Liana Peçanha, da Limit Análise Estratégica de Indicadores, com a minha convidada querida Márcia Reis, da Universidade Anhembi Morumbi. A gente continua para fechar hoje nossa conversa sobre carreira. E, Marcinha, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, essa troca, né, é importantíssima, o informar é essencial, né, e a sororidade de auxiliar, apoiar mulheres é fenomenal. E daí, gente, eu acho que eu vou começar com a seguinte pergunta, Márcia. Que dica que você traria para as mulheres que estão nos ouvindo, ou para homens também, pessoas de todos os gêneros que estão nos ouvindo, que dicas que você daria que ferramenta que eles poderiam utilizar para ajudar em busca de alguma colocação? Bom, já falamos de planejamento, falamos sobre autoconhecimento, né? Mas como efetivamente buscar uma colocação? Primeiro ponto é ter um currículo adequado, né? Sem erros de português, se for o caso colocando foto. Hoje existem algumas empresas que têm feito a seleção às cegas, né?
que é baseada em competências. Dá para pesquisar isso, saiu uma matéria na Você SARH fenomenal sobre o tema, né? Porque você está buscando a pessoa pela competência, nem não pela aparência. Tá? Então, ter um bom currículo, um currículo adequado, com o objetivo, as suas competências. O que são competências, gente? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? O conhecimento é a parte técnica, né? O que eu sei fazer. A habilidade é o que eu posso fazer, né? É como fazer. E a atitude é o querer fazer. Né? Então, mas eu sou jovem, estou começando agora, estou na faculdade. Né? A faculdade tem vários cursos de extensão, projetos, né? Projetos sociais que você pode colocar no seu currículo. Né? E daí eu me lembrei quando você falou do querer fazer, da atitude. Né? Ao longo da minha carreira, eu sempre ouvi: nossa, como é que você dá conta de tudo isso? Eu acho que o dar conta de tudo isso parte da nossa atitude de querer fazer tudo Sim. isso. Mas a gente tem que levantar às 4 da manhã para poder chegar às 7. Quem está no interior não sabe o que é morar na capital. É verdade, muitos de nós que estamos aqui, nós acordamos às 4 para estar no trabalho às 7. E às vezes a gente sai às 10 da noite e chega em casa às 1 da manhã. Isso aqui é comum, mas não é todo mundo que se sujeita a isso. Tá? E a pessoa quer fazer. Por que ela quer fazer? Porque enfrentar aquilo ajuda a transposição na carreira, ajuda uma capacitação a mais. Então vocês estão aí nos vendo lindas e maravilhosas, não sabem que nessa semana nem eu e muito menos ela, nós não temos dormido praticamente, né? Então, mas por que isso? Isso faz mal? Lógico que faz mal. Nós não faremos isso continuamente. É porque nesse momento nós tomamos decisão de fazer algumas coisas a mais pela nossa carreira. Sim. Por quê? Por causa das oportunidades futuras, não é isso? Por exemplo, estar aqui gravando para vocês, falando para vocês, né? Fora nossa jornada acadêmica, nossa jornada corporativa, né? Estamos aqui, né? E coautoras de livros, pesquisadoras, né? Ainda falando sobre carreira, uma outra dica que eu sempre dou é: se você quer o ambiente corporativo, deseja, né? Busque um perfil ou construir, atualizar no LinkedIn, que é uma rede profissional. Se você quer a carreira empreendedora, né, busque agências de fomento como o Sebrae. Né? Se você deseja a carreira acadêmica, o currículo Lattes na plataforma da CAPES é importantíssimo. Né? Então, voltamos novamente ao planejamento. Né? E daí, gente, essas ferramentas que ela acabou de falar, 3 apoios aqui. Então, o LinkedIn é uma ferramenta, o currículo Lattes é outra ferramenta. E todo mundo pergunta assim: cadê seu Instagram? Sim. Né? Cadê seu Instagram? Acontece que eu, até então, não preciso trabalhar com Instagram, porque meu foco é muito corporativo, de grandes empresas. Tá? Só que agora eu vou começar a trabalhar com os pequenos. Gente, vou contar um segredinho. Odeio o Instagram, mas tem que aprender a trabalhar com ele. Quer queira, quer não. Tem que tirar essa pedrinha do sapato e incorporar o Instagram na minha vida. O Instagram pode não ser a sua pedra no sapato. E o LinkedIn, sim. Mas que tal os dois na sua carreira? Sim. Não é isso, Marcinha? Eu acredito que a gente precisa ter essa visão do todo. Tudo que eu puder trazer de ferramenta, de conteúdo para aprimorar, para melhorar e para transformar, eu não posso abrir mão. Muito obrigada pelas maravilhosas dicas.
Gente, até a semana que vem. Obrigada. Eu não te falei que era rápido, foi Pai Bola. E Pai Bola também é falar com a Simone Salgado lá nos Estados Unidos. Hoje a globalização, a internet, tudo isso faz com que a gente consiga se comunicar com pessoas de outros países. E a Simone Salgado traz para a gente histórias muito legais e fora isso, orientações, né, de como a gente empreender fora do nosso país. Você quer crescer na sua empresa? Internacionalize-se. Palavra difícil e ainda mais, né, fazer isso com a própria empresa. Bora lá. Olá, você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments, uma empresa que atua nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Por aqui, o Monkey ajuda os brasileiros com as suas remessas de dinheiro para o Brasil. Mas aí no Brasil, estamos chegando com um marketplace completo, voltado para educação financeira, compra e venda e principalmente para ajudar a sua empresa a vender mais e ter mais saúde financeira. Visite a nossa página no Instagram, @monkeymoney.app. Esperamos você! Nós estamos aqui no Agora Que São Elas, eu, Silvia Sanches e Elaine Curiacos. E hoje nós vamos falar sobre maturidade, mas não é qualquer maturidade. Você sabia que a falta de maturidade em algumas áreas do cérebro pode distorcer a sua visão de vida, da vida como um todo? Que muitas vezes algo que é muito simples, e isso tem a ver com a maturidade das áreas do nosso cérebro. Como que é isso, Elaine? Nossa, é bastante profundo, né? Quando a gente fala em maturidade, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho 40, 50 anos, isso não quer dizer que você seja maduro, né? Essa falta de maturidade vai impactar diretamente na forma que você vê a vida, nas situações do dia a dia, é muito simples. Né? Um dia desses eu recebi o Jonas, que me procurou no consultório dizendo assim, eu estou muito infeliz, meu casamento não vai bem, sexualidade está péssima. E aí, começando a conversar com ele, né, você vê, sexualidade foi a reclamação que ele começou falando, mas o buraco era bem mais embaixo, é tudo muito mais profundo. Então, nós fomos conversando um pouquinho com ele e entendendo tudo que estava acontecendo. Né? Então, é lógico, uma mulher que está magoada, ela não vai querer, ela não vai estar disponível sexualmente. E por que essa mulher está magoada? Então, nós vamos avaliando situações do dia a dia e vamos vendo a falta de maturidade desta pessoa. Então, uma pessoa que tem 46 anos e que tem comportamentos de criança, tem visão totalmente distorcida e até muito enxuta da vida e das situações. E aí ele estava me contando um dia desses que a sogra convidou ele, a esposa e os filhos para irem num restaurante. E a sogra toda feliz, eu vou levar vocês num restaurante muito bonito, e que a comida é maravilhosa. Ele chegou lá, não achou tão bonito assim o restaurante. A hora que foi comer, a carne não estava tão boa assim. E aquela expressão de que não estou gostando, né? E a sogra, muito chateada, falou, poxa, eu gastei uma grana com vocês aqui, trouxe vocês aqui, parece que você não gostou muito. Daí ele internamente pensou, dá e depois ficar cobrando, o que adianta? E aí expressou ainda mais essa insatisfação. Desde criança ele vem trazendo isso, né? Quando não está nem aí com o sentimento dos pais, quando não se importa muito com o que o outro pensa, porque ele está tão voltado em si mesmo que ele não consegue enxergar que o outro ama, que o outro se preocupa, que o outro faz por carinho, por gentileza. E quando a gente foi trabalhando tudo isso, ele foi percebendo que ele foi ingrato. Então a falta de maturidade traz a ingratidão, traz inquietude, traz o aborrecimento, traz agressividade, traz uma série de atitudes que vão danificar, que vão estragar mesmo os relacionamentos. É como uma... a hora que você traz aqui, eu vou viajando no case que você está trazendo, o que acontece com o ser humano? Ele cria uma capa de proteção, né? O outro não pode ser tão bom assim. O outro não está fazendo isso porque ele me quer bem. Ele está fazendo isso porque ele tem qualquer outro interesse, ou porque ele quer demonstrar que ele é melhor que eu.
Ele quer demonstrar que ele pode, que eu não. Então, pode estar tudo maravilhoso. O restaurante pode ser incrível, fabuloso mesmo. A comida pode ser divina. Mas não foi a que ele escolheu, Mas- né? Ele também pode pensar assim, não foi a que eu escolhi. É o que o outro quer que eu faça. Né? Mas assim, e já pelo outro estar fazendo, Sim. né? E o outro, ao fazer, se põe numa situação melhor que ele, assim que ele enxerga. Isso. Então, por ele enxergar que o outro está numa situação melhor que, ó, eu sou melhor que você, isso me traz subsídios para que eu justifique as minhas ações e continue mascarando ela, ao invés de sair do chiqueirinho, né? Que criança que fica esperneando fica dentro do chiqueirinho. Isso mesmo, Então, perfeito. sair do chiqueirinho e assumir o papel de adulto. Isso. Mas isso não dá para fazer sozinho, não é, Elaine? Não dá. Você Precisa de precisa ajuda. entender todo o processo para poder amadurecer. Amadurecendo a pessoa, a criança interior ferida, amadurece essa pessoa em todos os sentidos, porque ele também está mal no trabalho, na sexualidade, nos relacionamentos. Então, ou seja, amadurecendo a pessoa, amadurece todas as áreas da sua vida. Porque ele sai desse papel de vítima e de ter que o tempo inteiro revidar contra o outro. Então, quer saber mais? Nos acompanha nas redes sociais. silviasanches.oficial e Elaine Curiacos. E não sai daí não, continua aqui conosco no Agora que Tem são mais. elas, porque o programa está incrível. Vem com a gente. Nossa, a gente fica até meio atordoada aí com tanta informação bacana, né? Mas oportunidade legal mesmo é a que a Kika traz pra gente. A Kika Chamas é CEO da Dermari Cosméticos e ela tem esse desejo de ajudar mulheres, né, a monetizarem. E através do quê? Através da empresa dela. Você pode ser uma representante em qualquer lugar aí do Brasil. Imagine você aí na sua cidade representando uma empresa como a Dermari Cosméticos. A Kika está te esperando. Vai lá no direct, chama ela e fala: Kika, quero criar riqueza, quero ganhar dinheiro. Ela vai dizer: então vem com a Dermari. Bom, você saiu do CLT e se tornou uma empreendedora e agora você é dona do seu nariz, você tem liberdade geográfica, você não tem patrão. Só que não. Hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo real, né? Os bastidores de uma vida de uma mulher empreendedora, não é, Carol? Isso aí, gente. Muito bem-vindo. Eu sou a Carol Prieto e muito obrigada por essa oportunidade, Eli. Muito bom. Eu sou Eliane Rosa, psicóloga. Estou passando aí por esse momento, né? Eu sou formada há 20 anos, então há 15 anos eu estava lá na vida sossegadinha do consultório, um trabalho intimista com os meus clientes, mas ali foi dando uma coisinha, eu falei, não, eu quero algo a mais, quero ir para as redes sociais, quero dar palestra, e aí por isso que eu falei só que não, porque às vezes a pessoa tem essa ideia, até um outro dia, Carol, meu filho falou assim para mim, mas mãe, você não é o seu patrão? Então por que você não tira 30 dias de férias? Acontece isso com você também, Carol? Direto, marido, filha. Nossa, mas não é você que organiza a sua agenda? Por que você está dando aula às 9 horas da noite? Ai, por que você está acordando às 5 da manhã para fazer terapia? Por que você está fazendo live enquanto a gente está aqui na praia, né? E aí, gente, a gente tem que se conscientizar, tanto as empreendedoras, empresárias, quanto a gente tem que informar para a nossa família que a gente tem um sonho,
né? Então, assim, aquela vida que a gente tinha antes de CLT, de ser funcionária, já não estava mais satisfazendo, que também foi o que aconteceu comigo, gente. Então, eu trabalhei 20 anos com comunicação corporativa sendo funcionária. E aí, estava na zona de conforto, porém não estava tão confortável assim, estava chato. Então, assim, eu não me sentia realizando todo o meu potencial. Então, não estava trabalhando com propósito. Eu gostava do que eu fazia? Sim. Mas eu queria alguma coisa a mais, eu queria empreender e eu tinha essa visão glamurosa do empreendedorismo. E me falavam mesmo que, olha, se você acha que você vai trabalhar menos, você está muito enganada. Só que quando a gente trabalha com o nosso propósito, quando a gente está ali realizando um grande sonho, a gente trabalha com muito mais amor, né? E quando você fala de propósito, isso casa bastante com os meus anseios de quando eu saio então do consultório e vou para o caminho das palestras, porque eu começou ali no ano de 2017, onde as lives ainda eram pouco. Então eu percebi que esse poder, né, da comunicação, da internet, de você então alcançar através de uma live, de um curso online, de um workshop, uma roda de conversa, mais mulheres, porque nesse processo terapêutico, não são, infelizmente ainda no Brasil, não são, primeiro que a gente não tem essa cultura de fazer terapia, porque ainda é muito falado sobre terapia é para louco, imagina, para que eu vou fazer isso? Só quando tiver depressão. Não é? Quando já tá ali, né? E o outro ponto é que assim, as pessoas então não têm às vezes acesso financeiro. Então, quando eu entendi que essa ferramenta seria uma oportunidade de você levar transformações para mais mulheres, porque, gente, eu sempre falo aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito aquilo que eu falo. E muitas coisas, muitas fichas caíram para mim numa simples palestra. Então, eu estava ali naquela palestra, ouvi aquilo e falou, é isso. Então, eu acredito muito nesse poder da transformação, não somente num processo de terapia. Então, isso fez com que o meu propósito se tornasse real, que é fazer a diferença na vida de outra pessoa, né? Através de você alcançar mais pessoas. Mas é aquilo que você falou. Será que você que está em casa, você está disposto a pagar o preço? Que muitas das vezes não é dinheiro só, né? A gente tem sim que investir em conhecimento. Então, o que eu falo para as pessoas que começam a me seguir, entram nos meus lançamentos, nos meus cursos e mentorias, a pessoa acha que vai infinitamente ficar no gratuito, né? Conhecimento gratuito. Só que o gratuito vai até um determinado ponto. Você precisa investir dinheiro, sim, para você ter o conhecimento exato que você para ir para o próximo nível daquilo que você busca. Então, se é se divulgar, você precisa aprender como se divulgar, para você não ficar batendo cabeça, fazendo coisas que não dão certo, que você só vai ficar perdendo tempo. E também procurar terapia, no caso da Eliana, porque se a gente também ficar só pensando, né? Eu tenho um problema, preciso ficar aqui pensando que eu vou resolver. Não! Às vezes com uma ferramenta, com uma conversa, com alguém que é estudado, né, nessa área de desenvolvimento humano, ela vai te dar esse outro caminho e você vai resolver o problema que não é só pensando sozinha, né? Porque essa questão, né, de eu dou conta, eu resolvo tudo sozinha, gente, eu vou falar agora aqui da sua área, né? O trabalho da Carol, ele encurta caminhos, assim como o meu, porque, e hoje em dia, Carol, você deve sentir muito isso, né? Porque aí tem lá aquele app lá que faz um post, e aí a pessoa às vezes fala, é só eu jogar informações lá e vai sair pronto. E sair pronto. Então, assim, logo no comecinho dessa coisa do post, eu brincava com a minha família que eu tinha uma frase que falava assim, eu podia estar assistindo novela, eu podia estar fazendo nada, eu podia estar com a minha família e eu estou o quê? Fazendo post. Né? E Adorei. Quantas situações, olha, eu já tive situações de ter aniversário da sogra, recente aqui, aniversário da sogra, e ter reunião de network, eu entrava na sala assim, ó, e já ia pro quarto para fazer reunião. Ou às vezes a pessoa fala assim,
Mas você vai fazer live de domingo? Né? Então, é isso. O quanto que a gente está disposto, e você bem falou, de você também comunicar isso. Por quê? Porque o ambiente, ele tem um papel muito importante. Meu primeiro lançamento foi até, inclusive, onde eu conheci a Kátia, que chamava assim, né? O seu ambiente familiar. O seu legado familiar, ele te impulsiona ou ele te aprisiona? Porque nós que somos mulheres, temos filhos, temos vida profissional, e aí então esse empreendedorismo, no meu caso, principalmente as lives, vão vir em horários que vão roubar um convívio familiar. Então, quando você tem muito isso alinhado, essa família, ela vai te apoiar. Né? Eu já tive um aniversário de um cunhado que marcou para depois da minha live, a reuniãozinha. Não, porque a Eliane tem live. E aí, o que ao contrário também te estimula. Porque muitas pessoas vão falar assim, lá vem a blogueirinha. Porque agora ela só quer aparecer nas redes sociais. E aí, quando a pessoa não entende, porque sempre o que eu falo aqui nos programas, você já está cansado de ouvir, né? Motivação não é o suficiente. Porque você vai andar num caminho e logo, no primeiro desafio, vai acabar a motivação. E aí, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem clareza, se você não tem um autoconhecimento e profissionais que te dão esse suporte, aí você fala, fiz e não foi bom. Não dá certo, comigo não funciona. Porque realmente é mais fácil desistir. Quantas vezes eu já pensei em desistir também, né? No começo, porque demorei para ter resultado. E depois, quando eu comecei a ter resultado, eu fiquei com a agenda lotada, tinha muita coisa para fazer, não sabia sair desse ciclo, né, de afobação, vamos dizer assim. E aí eu tive que contar com rede de apoio, parceiros, mentores, que me ajudaram a me organizar, a delegar trabalho. Então, às vezes a gente, como é empreendedora, né, ou empresária que começa sozinha, às vezes a gente pensa, não, mas eu vou ficar contratando muita gente, aí não vai sobrar dinheiro para mim. Enquanto que quando você contrata, você está ajudando várias pessoas a prosperar e você também vai prosperar mais. E tem uma coisa interessante que, assim, às vezes a pessoa está em casa assistindo e fala, mas elas são mulheres de negócios. Eu demorei um tempo para me ver nesse lugar de empreendedora, porque empresa, o meu é prestação de serviços. E aí eu entendi que empreendedorismo ou empreender é toda vez que você está resolvendo um problema de alguém. E uma coisa muito importante é essa questão da comunicação familiar. Porque quando você coloca para sua família, né, para os filhos principalmente, quais são os seus objetivos, vai todo mundo entender e te apoiar. Então, por exemplo, às vezes eu chego em casa e falo, gente, a gente tem que gravar um vídeo. Ai, mãe, eu falo, mas a pessoa do marketing digital, eu falei, Eli, faz tempo que você não grava um vídeo com a sua família. Aí esses dias eu fiz um bem bacana, gente. Ai, que legal. Eu tava lá na minha casa, assim, não sei se você já viu um que a mãe, sabe aquela coisa, mãe? Aí eu tava comendo o meu bombom ali, aí quando meu filho falou, mãe, eu peguei, troquei, escondeu. Falei, oi, filho. Então, quer dizer, esse meu trabalho vira também uma diversão, mas é claro, tudo muito alinhado para que todo mundo entenda por que você está fazendo isso, qual a importância disso, e aí você ter o apoio. Sim, isso é muito, muito importante, gente, porque o sonho de empreender é seu, então você precisa agarrar seu sonho com unhas e dentes, lutar por ele e persistir, resolver questões, né, familiares, e também do seu próprio negócio. Consegue sozinha, conta com ajuda, não é mesmo? E você realizar seu sonho. Porque muito me falam, né, que os meus resultados se dão muito pela minha consistência, né, de estar sempre fazendo e não desistir e não parar um pouco. Não, eu estou sempre ali. Então, isso é muito, muito importante. Então, se você aí tem alguma questão que você resolve para alguém, você é empreendedora, veste a camisa, não desiste, persista que você vai chegar lá.
Muito bom. Vamos dar nossas redes sociais para eles? Psicóloga Eliane Santos Rosa, Instagram. E o meu é Carol Prieto, mentora _. Te espero lá sobre Destrave Digital. Tchau, tchau. Beijo, gente. É tão legal quando a gente está num ambiente onde a gente se sente bem para fazer o que a gente gosta. Aí junta tudo isso e você faz com amor, com carinho. É o que acontece aqui no Agora Que São Elas, com as apresentadoras, com o pessoal do backstage. Por quê? Porque a gente está num lugar sensacional, que é a Casa Airbnb. Né? Aqui a gente trabalha com alegria, a gente trabalha vendo a natureza. E o que eu estou te falando é, vem você também, vem passar um dia aqui, vem passar um fim de semana aqui. Eu tenho certeza que vai ser inesquecível e você vai criar momentos que a sua família não vai querer ter de novo, de novo e de novo. Vem, vem. Olá, pessoal! Que alegria estar com vocês de novo e hoje acompanhada da Liliane Almeida, minha querida Lili. Que bom estar com você aqui. Um prazer. Doutora, Doutora. recém-doutorada, é assim que fala? Isso mesmo. Olha que coisa chique. Lili, especialista em desenvolvimento feminino. Exatamente. Podemos falar assim? É assim? Claro, claro. Que delícia. E olha só, o nosso tema para provocar vocês, para nos provocar também, emoções, dinheiro e desenvolvimento feminino, né? Exato. Lili, na sua pesquisa, no seu trabalho, o que mais te chamou a atenção? Porque o tema do seu trabalho foi esse, né? Sim. Desenvolvimento feminino. Exatamente. O que mais me chamou a atenção é que as mulheres querem ter sucesso. Principalmente, como a minha pesquisa ela foi direcionada para países que têm economias em desenvolvimento, e aí eu explico, Brasil, Índia, África, são países em que a infraestrutura não é para todo mundo, em que os homens ainda dominam o mercado, as mulheres ainda ocupam muitos cargos operacionais, e por conta disso elas vão empreender. Tá. Então, no Brasil, as mulheres, em 2015, alcançaram 50% homens, 50% mulheres, e hoje elas estão dominando o empreendedorismo feminino, e eu digo dominando no sentido, elas mantêm, está meio a meio. Então, nós temos homens e mulheres atuando no empreendedorismo feminino. Acontece que as mulheres sempre entram pela informalidade, por uma necessidade, seja a falta de oportunidade no mercado de trabalho, pode ser a maternidade, sim, ou pode ser a falta de conhecimento. De habilidades. De habilidades, exatamente. Então, se eu fiz o ensino fundamental, eu preciso ter uma renda, preciso ter renda para minha casa, vou empreender com o quê? Com aquilo que eu sei fazer. Entendi. Com o que eu tenho. Tá. Então, assim, é mais ou menos, de forma bem resumida, esse é o contexto do empreendedorismo feminino nos países com economias em desenvolvimento. Agora, dentro do que você está colocando, eu acho que tem uma outra situação que entra junto. Você falou, tem filhos, né? São mães. Agora, vamos lá. Você aqui está com uma carreira de sucesso, num momento maravilhoso, e é mãe. Aliás, mamãe. quase meia dúzia. Brincadeirinha. Brincadeirinha. É que são duas de sangue e 2 do coração, são 2 enteados, 4. Isso, então são 4, eu fico provocando ela aqui, que é uma coisa linda, né? Então ela está conjugando essa experiência como mãe, ela não abriu mão dessa experiência e ao lado disso tem a questão da carreira. Quando a gente fala em desenvolvimento feminino, isso agrega ao ser mãe ou está fora? Você sabe que são duas coisas diferentes. A mulher que não tem filhos, ela tem habilidades e competências, ela tem mais velocidade na carreira dela, apesar de ainda o homem ter preferência numa oportunidade. Nos cargos, exatamente. nos cargos. Mas quando a mulher se torna mãe, as habilidades dela vão mudando. Vou dar o exemplo de uma amiga. Olha que chique isso. Ó. Exato, vou dar exemplo de uma amiga. Uma amiga teve neném, bebê no ano passado, ficou o período lá de licença maternidade mais as férias, um total de 5 meses e meio em casa. Quando foi voltar ao mercado de trabalho, ela falou, tô achando que meu chefe vai mandar embora, porque um dado aí para vocês entenderem,
50% das mulheres são demitidas em até 2 anos depois que voltam da licença maternidade. 50%. 50%. Então é um dado, um percentual muito grande. Os pais não são demitidos porque têm filhos, mas as mulheres sim, elas são punidas pela maternidade. E ela falou assim, tô achando pela conversa do meu gestor, acho que eu vou ser demitida, eu preciso fazer meu currículo, mas amiga, ela falou, eu não sei fazer nada. Eu falei, não sei como fazer assim? nada? Eu falei, como assim? É formada, tem uma experiência no mercado. E eu falei assim para ela, depois que o bebê nasceu, que habilidades você desenvolveu? Ela parou para pensar, falei, amiga, eu não sei. Falei, como é que ficou a sua agenda com o bebê? Uma loucura. Eu tive que organizar, porque de manhã tem os horários do neném, eu tenho que fazer as minhas coisas da casa. No começo foi uma loucura, me adaptei e agora eu faço tudo. Hoje ela trabalha home office com o bebê do lado e ninguém dá conta. Dá conta e ninguém para ajudar ela. Eu falei, mais uma coisa. Você passou a ter um olhar das necessidades importantes ao seu redor, porque tem um serzinho aí. Pois é, dependente então, só total. de cara, gestão de tempo, da agenda dela e uma escuta ativa, né? Perceber o outro. Então, a mulher, quando vem a maternidade, ela desenvolve, ela fica mais sensível, desenvolve mais ela habilidades. Se aprofunda, né? Se aprofunda. Acontece que o que falta na mulher? A autoconfiança. Que os homens têm e muito. Para ir para o mercado de trabalho. Sim, e a paternidade, qualquer outro desafio que o homem tem, não impede ele de acreditar que ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. A mulher já vem do histórico pequeno e assim, não é a minha área, mas acabou aparecendo na minha pesquisa, que culturalmente, não faz isso, fecha a perna, você não pode andar assim, você é uma menina, não fala palavrão. Então a gente é podado o tempo todo, a gente encontra limites, e aí são crenças limitantes, são desafios que a gente, internos, de queria fazer, mas eu não posso, não, acho que eu não sou capaz. Os pais que geralmente falam, você não vai ser ninguém na vida. Ou o amigo, uma palavra que fica, e aquilo torna-se algo verdadeiro para você. Aí a autoconfiança feminina precisa ser resgatada. Resgatada. Precisa, na verdade, ela precisa só entender que ela é capaz e que com a maternidade ela acabou desenvolvendo ou se aprofundando em mais habilidades. Porque agora ela faz tudo com alguém e outras rotinas e ali ainda dentro. cuida daquele alguém, né? Exatamente. Agora, é uma coisa interessante isso, né? Porque do ponto de vista da psicologia, quando a gente fala em desenvolvimento feminino, não é exatamente o desenvolvimento empresarial. Exato. É o desenvolvimento profundo, é o desenvolvimento daquela sensibilidade, né? Da habilidade de enxergar o outro, de perceber sem que se fale, né? Sabe quando você, mãe, olha assim, esse choro tá diferente. Peraí, esse choro tá diferente. Como? Aí o marido fala, tá só berrando, qual o problema? Não, esse choro tá diferente. É uma outra sensibilidade, um aprofundamento, a intuição, sim, uma série de sensibilidades, sim, que fazem a mulher, vamos dizer assim, usar as suas sensações, as suas percepções de uma maneira extremamente refinada e que muitas vezes orienta os homens, né? É verdade. Muitas vezes eu vou te falar, assim, soft skills, né? A gente está trazendo, sim, aqui as soft skills, que são as habilidades sociocomportamentais, mas habilidades técnicas também. E eu vou te dar um exemplo, que aí a gente entra na área de finanças. Uma criança chega e aumenta o custo. Claro. Agora eu preciso organizar tudo isso aqui com o mesmo budget, porque ter filho não significa que você tem aumento, pelo contrário, de salário. Você vai aumento ter de atribuições, né? Aumento de despesas, isso, o passivo fica enorme. Exato. Agora você vai ter que organizar e administrar tudo isso com apenas o mesmo budget, ou seja, o mesmo orçamento, a mesma renda que você tinha, mais outra competência técnica, organização. A organização Eu, Liliane, sou especialista em processos. Você me dá tudo bagunçado, eu vou te dar uma maneira de fazer de forma otimizada e simplificada. E a mulher, ela faz isso. Né? Ela é organizada, ela precisa organizar, só que ela não enxerga que é uma competência técnica. É uma competência. Aliás, é muito interessante, porque a gente pode pegar os termos empresariais do mundo empreendedor, exato, e levar para o mundo de dentro de casa, até porque o termo economia, economicos, né, vem da ideia de que se tinha que administrar os bens da casa. Exato. A riqueza. Da possibilidade, exatamente. Que era concentrada na mão de poucas pessoas. Eu precisava entender. Mas você sabe, a questão dos recursos é assim, quantas espigas de milho a gente tem, quantas maçãs a gente tem, qual é a época de que dá para pescar com mais facilidade, isso fazia parte da regência da economia doméstica, né, para a sobrevivência. Agora, Lili, uma pergunta aqui para provocar você,
para a nossa criatividade. Eu li outro dia um autor muito interessante, ele disse uma coisa mais ou menos assim, que a partir do momento em que os homens ficaram menos cavalheiros, as mulheres ficaram muito solitárias em suas tarefas femininas e tiveram que sair para o mundo e enfrentar o mundo masculino, né? E que passaram a ter que pensar como é que eu faço para ser mulher e carregar todas essas características que tem uma delicadeza, que tem uma sofisticação na percepção, na compaixão, inclusive quando se faz testes e põe eletrodos, as questões do relacionamento, as áreas de compaixão são mais acionadas na mulher do que no homem. Não que o homem não tenha compaixão, mas é muito imediato na mulher. Uma mulher pode fazer comprou aquele porque, puxa, o vendedor, coitadinho, foi tão legal. O homem não vai falar, coitadinho do vendedor, mas a mulher fácil fala, puxa, ele foi tão educado, ele merecia alguma coisa. Sim. Então, a gente tem funções diferentes. E à medida em que ela se viu só, porque houve uma diminuição do cavalheirismo, da gentileza, da generosidade do homem, de assumir a responsabilidade de amparar uma mulher, de cuidar da prole, ela falou, eu estou sozinha, eu vou ter que desembainhar a espada e ir para o campo. Só que é um esforço que se faz para isso e no temor de que o companheiro, de alguma maneira, não honre esse papel, né? Não sei o que você acha disso e você também, vai pensando aí para depois conversar com a gente. Olha, o meu ponto de vista, eu estudei o desenvolvimento feminino e também sob a ótica masculina. As habilidades, mesmas habilidades, sendo colocadas em prática, resultados diferentes. Interessante, hein? Por quê? Inclusive o homem, sob as mesmas circunstâncias, ele tem mais êxito no seu empreendimento do que a mulher. Porque a mulher, ela tem uma maneira de pensar, de atuar, de executar as suas ações. Inclusive, quando ela tem sucesso, o que ela planeja investir com o sucesso dela, vou dar um exemplo de uma dona de casa, uma mulher que tem filhos, a primeira coisa que ela pensa é, vou melhorar a educação dos meus filhos. Vai dar para o outro. Exato. O homem, ele tem mais resultado porque ele é mais autoconfiante, ele vai arriscar, ele vai correr risco e o sucesso dele é, preciso me desenvolver mais para ter mais sucesso ainda. Dou para mim mesmo. Exatamente. Então, as características do homem e da mulher são diferentes. O que eu vejo é que, quando trabalham junto, o resultado, sabe aqui, eu andando sozinho eu sou veloz, mas andando junto, com você a gente vai mais longe. Muito mais longe. É isso. A mulher e o homem têm diferenças, vão sim entregar de maneiras diferentes, mas resultados espetaculares, que juntos podem fazer uma entrega aí, ó, que a gente não pensa. Por isso a importância da criatividade, da inovação, do homem atuando onde a mulher está, a mulher atuando onde o homem está, e não é uma competição. Não, é uma colaboração. Uma colaboração. Mas onde o homem se torne profundamente homem e a mulher profundamente mulher. Porque no mais ou menos, né, na superficialidade, a coisa não anda. É mais ou menos isso, né? Exato. E qual o problema do homem ser cavalheiro? Qual o problema de você ser feminina? Cuidar da sua casa e trabalhar fora? Qual o problema do homem ser cavalheiro e ser o mantenedor da casa? Isso, não há problema. Ser generoso com desde isso. que haja gentileza e o combinado. Olha, gentileza e verdade na sua atitude. Exato. Lili, a gente só começou a conversa. Só começou. Só começou. Vocês imaginam Dava pra onde pra ir isso ia? Muito mais. Que delícia. Muito obrigada, Rita. Muito agradeço, Lili. Uma honra ter você aqui conosco. Aliás, sempre minha companheira aqui de apresentação, né? Obrigada. Legal. Pessoal, nos vemos adiante. Aliás, suas mídias sociais, minha querida. Meu Instagram, almeida.liliane. Se você precisa de alguém especialista em processo, resolver problemas e alta performance, pode me chamar. E se você quiser alguém que fale sobre relações pessoais, emoções e dinheiro, @emoções e dinheiro, Rita Venturato. Beijão. No programa que a gente fala para mulher, né? É claro que a gente não fala só para mulher. Os assuntos aqui servem para todo mundo. Mas a gente entende que quem nos assiste são mais mulheres. Então, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente fala em beleza, a gente está falando não só a beleza de fora, mas a beleza de dentro. Beleza de dentro, vocês receberam até agora um monte de conteúdo legal que vai fazer vocês crescerem. Beleza de fora? Estamos falando de cabelo, de maquiagem. É isso mesmo. Jane Keller, que cuida do seu cabelo como ninguém, né? Por conta dela ser realmente uma estudiosa na área, né? E logo em seguida a gente está com a Marisete, que é a nossa maquiadora oficial, que sempre traz novas tendências, novas cores, deixando a gente iluminada. Então, ilumine-se, procure-as. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Uni, sou colorista master, e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo.
Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento, ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula, e assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Genionic. Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse programa trazendo um tema super especial: a maturidade, o etarismo e a exclusão. Como é que a gente lida com isso? E nada melhor de trazermos uma pessoa que é super especialista no direito para trazer esse tema do etarismo que está tão em voga, graças a Deus, e que a gente precisa ter um olhar. Bem-vinda, Monize, é um prazer estar com você novamente nesse programa. Gratidão, Eunice, é sempre uma honra estar aqui batendo esse papo contigo, né? Sim. E esse tema é muito interessante, até porque recentemente você completou 60 anos, 60 né? anos. Parabéns, Eunice. E eu tenho muitos clientes, né, com essa idade, mais ou menos, e que envolvem muitas questões, eles me trazem muitas dúvidas. E eu fiquei até com uma, né, pulguinha ali atrás da orelha, que eu falei: Eunice, você se sente uma pessoa idosa? Porque se a gente for observar pela lei do Estatuto do Idoso, com 60 anos ou mais já é considerado uma pessoa idosa. Perfeito. Mas eu não vejo você uma pessoa idosa ou velha. Como funciona isso para você, Eunice? É impressionante, né? Porque quando ela trouxe esse tema, eu fiquei pensando, 60 para mim, a vida. Eu sempre acreditei que a vida começa aos 40. Se a vida começa aos 40, eu só tenho 20. Então, quando as pessoas falam, nossa, você já tem 60, eu penso, gente, é só 60, tá tudo certo. Sim. Porque esse modelo de velhice aos 60 não me cabe. É óbvio que o corpo já não está igual ao corpo de 20, tem algumas coisas que a molinha já não funciona tão perfeito, mas a imagem que nós temos do idoso aos 60, hoje, 2023, não é a mesma imagem de lá de trás. Não é, né? A gente vê que teve realmente essa transformação, essa mudança, muito óbvio por conta da ciência, né? A tecnologia, então a gente tem as campanhas para prevenção de doenças, exercício físico, da alimentação. Então, se você se cuida, obviamente você vai, né, óbvio, vai ter outros fatores aí de genética, enfim, aí não é minha especialidade, mas a gente pode até dar uma comentada, mas a gente tem outra questão. Hoje, aos 60, você nem quer se aposentar. Ah, pode já se aposentar? Se for mulher, pode, né? Dependendo do caso, senão vai ter que esperar os 62. E homem com 65. Mas às vezes você nem quer se aposentar. Por quê? Porque você ainda quer continuar ali trabalhando, se sentindo útil, tendo ali uma função, desenvolvendo a sua carreira, né? E eu encontro muitas pessoas, clientes nessa situação, inclusive familiares que desenvolveram uma questão aí depressiva. Na pandemia, juntou essa questão da idade, aposentadoria e pandemia. E aí caiu em depressão. Muitos. E é impressionante o quanto essa pandemia, trazendo isso,
o quanto para muitas pessoas que tinham uma vida extremamente ativa, corria, ia para ginástica, ia para piscina, tinham um círculo de amigas ou de amigos, de repente se viram recluso e agora eles entraram num movimento acelerado de envelhecimento literal, Sim. inclusive a nível celular. Porque é quase como se o corpo perdesse a função, muitos deles, durante 2 anos, e agora retomar a vida com tudo o que há, para muitos deles fica difícil, porque o corpo somatizou muitas doenças, muitas coisas, e eles já começaram a se sentir os vovozinhos, que antigamente não sentiam. Entendi. Eu Muitos. posso até citar aqui a situação, o processo que minha mãe passou, né? Uhum. Ela completou 70, na verdade se aposentou definitivamente, né, digamos assim, com 70, foi bem no início da pandemia, então era uma pessoa ativa que viajava, então se encontrou ali num processo de depressão, né, de introspecção ali mais, né? E depois disso que ela começou a se aceitar até mais, passou por terapia, né, foi procurar ajuda. Então, se aceitar mais, ela assumiu o cabelo branco, que legal. se encontrou mais ali enquanto vó, né? E também não deixou de continuar a vida ativa dela, continuou fazendo ali os negócios, ou até viajando, passeando, e tá ali com a saúde ótima, graças a Deus. Mas é bem interessante quando ela traz o exemplo da mãe, porque muitas vezes a pessoa chega nos 60, que é ela vai falar a questão da lei, que diz aí que, na verdade, a pessoa é idosa a partir dos 60, mas isso é um tema dela. Mas o que eu tenho percebido, então, quando eu fiz 60, eu tenho um filho que é o cão em pessoa, com 28 anos, mas ele, quando eu tô na rua, quando eu saio, ele fala assim: ô mãe, você não acha que você tá uma vovozinha já e que isso não é, esse rolê não é para você? Ô mãe, você não acha que você tinha que estar aqui tricotando com seus netos? E aí você vai olhando, porque ele fala brincando, mas essa é a imagem que se tem dos avós, das pessoas que amadurecem. Chegou aos 60, esse é o modelo. Eu vovozinho em percebo, casa. e eu tenho alguns casos, eu sou professora, eu dou aula no ensino técnico e profissionalizante, e eu vejo muitas pessoas mais velhas ou idosos que procuram o estudo porque na época não tiveram a oportunidade, tem toda uma experiência de vida, de trabalho, mas não tem a formação, né? Então vai procurar ali uma formação técnica ou superior e às vezes quando entra na sala de aula se vê ali um pouco na questão da exclusão, né? Não se encontra porque são muitos jovens dentro da escola. Isso é difícil mesmo até para nós professores, para promover esse acolhimento, a integração da turma, né? E é importante também para que os jovens, né, vejam aquele colega, não, ele não é o velho, não é idoso, né? Porque velho é aquele que, né, não tem mais jovialidade. Então se ele está procurando estudar, se ainda está ativo, não é velho, né? Pode até ser considerado idoso pela lei, o que isso lhe garante alguns direitos, prioridades, né? Até por conta dessa questão da saúde, enfim, de certas limitações, se for o caso. Mas se não tem essa limitação, o céu é o limite. Você pode continuar fazendo tudo, né? Normal. É interessante porque quando você vai falando isso, né? E eu tenho um círculo de mulheres de todas as idades. E o quanto, pela denominação de que você está idosa, o quanto muitas vezes as mulheres usam a menopausa como desculpa para não ter mais relacionamento sexual. Entendi. E é quase como se elas dissessem: isso não é mais para mim. E na verdade existe um trecho, eu não vou lembrar de quem é, um trecho de um livro que ele diz que enquanto a mulher, dentro dela existir o brilho de uma deusa nos olhos e dentro dela pulsar vida, haverá uma mulher pronta para dar amor, para entrega, para confiança. E enquanto existir um homem que dentro dele exista um respeito por essa deusa que existe em cada uma de nós, existirá um casal e a possibilidade de fazer amor e de amar do jeito que é, pela idade. Não precisa ser alta performance, mas é diferente. Não quer dizer que você chegou aos 60, aos 70, que você tem que se anular sexualmente porque não cabe mais, eu tô velha.
Não, né? Você pode fazer tudo, né, Eunice? Não tem essa questão. A gente tem que, inclusive, cuidar da saúde para chegar aos 60 assim, Exato. né? Linda, maravilhosa, Exato. saudável e continuando. A vida continua, A vida né? continua. Você pode procurar uma formação, fazer o inverso também, Sim, né? sim. Fazer o inverso. Quando você falou do seu filho, a impressão que eu tive, e aí pelas conversas que a gente tem bastante, porque a gente tem uma amizade também fora aqui Exato. do profissional, e que às vezes a gente, com quanto filho, se coloca, né, no papel de mãe ou pai, né, do Exato. idoso, e não é bem assim também, né? Não, e é impressionante porque quando a gente coloca isso, eu olho para ele e falo, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, vai cuidar da sua, porque da minha eu cuido. E talvez esse seja o maior presente que os pais deixem aos filhos, cuidar para que sejam cada vez mais saudáveis e que tenham uma velhice muito cuido de mim, e cada um dos filhos vai viver a sua vida, cuide de si, porque eu não preciso de ninguém para cuidar. Acho que esse é o maior presente que os pais podem dar aos filhos, né? A independência, né? Você deixar, e aí começa desde lá do Arthur, do meu filho, que é pequenininho, já deixar ele ser independente, caminhar Perfeito. sozinho, porque uma hora, né, o pai e a mãe pode não estar mais Exato. aqui. E tem também a questão de... a gente falou dessa questão do excesso de cuidado, mas óbvio, um pouquinho de cuidado, tá ali, né, acompanhando, a proximidade é importante. Inclusive a legislação do idoso, né, traz essa questão, né, proibindo os maus tratos ou o abandono ao idoso, né, Perfeito. no caso desse idoso que tenha mais limitações e que precisa de um cuidado. Se você estiver passando por essa situação, procure um profissional, né, para conversar e saber um pouquinho mais, tá bom? Ou nos procure também nas redes sociais, você vai encontrar bastante conteúdo por lá. Com certeza. Acho que tem uma coisa que fica como reflexão para você que é empresário. Se nós estamos nesse programa para pessoas que estão aí em busca de empreender ou que são grandes empresários, veja se na sua empresa cabem pessoas que sejam da melhor idade, que tenham uma cabeça extremamente lúcida, produtiva, que vai auxiliar tanto a tua equipe, que vai fazer toda a diferença. Veja se você tem algum preconceito, algum receio de que essa pessoa te dê trabalho. Eu Dá acho uma que é olhada até pra mais isso. interessante porque ele vai trazer a experiência de vida, Exato. a maturidade, que às vezes o jovem pode até trazer essa questão da inovação, mas não tem a maturidade e a responsabilidade, né, Eunice? É Perfeito, muito bom perfeito. isso mesmo, muito importante. Obrigada, Eunice. A gratidão é minha, obrigada sempre pela confiança. E para você, quer saber um pouco mais, nos siga nas redes sociais, Eunice Porto Real. MonizeTesser.adv. E nos vemos na próxima semana. Até lá. Acabou. E na semana que vem, onde você vai estar? Às 21 horas? Onde mesmo? Quero ouvir. No Agora é que são elas. Eu também vou estar aqui. Tchau.